Uma vez bem-vindos ao nosso Boteco em Frente ao Hospital. Hoje nós vamos conversar sobre proteção em baixa tensão. Para isso, hoje nós convidamos o nosso amigo Alex Rubio e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre alguns equipamentos que são muito importantes, principalmente nesses dias que nós estamos tendo aí um monte de tempestade. Semana passada era para a gente ter essa gravação aqui na quinta-feira, quem ficou sem luz fui eu, e agora nós estamos aí de volta. Então, queria dar boa noite a todos os meus colegas e boa noite, Alex. Tudo bem? Opa, boa noite. Agradeço primeiramente aí o convite que você me fez, Marção. Para mim é um privilégio enorme, né, estar aqui com todo mundo, o pessoal que vai trazer conhecimento, vamos trocar bastante experiências. Me apresentando de forma muito breve, né? Meu nome é Alex Rubio. Hoje eu estou na Schneider como engenheiro de aplicação, né? Nasci aqui no Brasil mesmo, cresci em uma família que só tinha engenheiro, Que beleza. então o meu brinquedo favorito era o Lego, né? Eu gostava de construir. Eu era curioso pra caramba, pegava ímã, pegava copo e inventava. Foi amadurecendo, né, a vontade realmente, fui entendendo mais profundamente assim a questão da profissão. E hoje, né, falando, querendo ou não, da eletricidade em si, é algo que é invisível aos nossos olhos. Então a gente precisa ter um cuidado redobrado. Então aquilo me instigava, né? Eu falava, nossa, é algo abstrato. A gente não vê, e aí quando a gente sente, é por alguma coisa que não está certa, né? Então um E choque, por exemplo. tomara que não senta. Tomara que não É. sinta. Então, em resumo, né, o convite de hoje a gente vai falar um pouquinho assim de conhecimento sobre esses produtos de baixa tensão e compartilhar trocas de experiências aí que todo mundo já vivenciou. Beleza? Excelente, excelente. Então, toca o barco. Você tem uma apresentaçãozinha aí pra gente? Pô, Quando você abre a prepa- apresentação, você teve uma experiência fora do país? eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar marketing lá em Portugal, né? Eu trabalhei na área da Schneider antes de ser engenheiro de produto, na área comercial. E eu gostaria de entender naquela época, falando assim, cara, como que eu vou fazer esse produto chegar onde eu quero que ele chegue? Como que eu faço o cliente enxergar que o que ele precisa está aqui, né? Então, associar a necessidade do cliente com a oferta que a gente tem. Era casar mais ou menos essa informação. Então, eu queria entender do produto, do marketing. Me candidatei numa bolsa, né? Como não tinha nada a ver, falei, vou tentar aqui, né? Vai que dá certo, né? Mas sem esperança Vai que nenhuma. dá. E eu não tinha contado pra ninguém na minha família. Na hora que eu passei, eu falei, meu, o que que eu falo agora? Falei, caramba. Já falei, mãe, pai, preciso contar um negócio pra vocês aqui. Ela, o que que aconteceu agora, né? Achando que tinha acontecido alguma coisa de Senta aqui. urgência. É, Você tá grávida, ah, né? foi quase isso, né? O meu irmão gritou lá do quarto, falou, ih, lá vem bucha. Aí eu falei, não, eu passei numa faculdade lá fora e eu vou, né? Eu decidi ir. Falei, eu vou. Aí eu acabei indo, o curso lá tinha duração de 2 anos, né? Acabei ficando um só, porque a minha mãe acabou ficando doente. Graças a Deus, ela já tá bem, se recuperou, tudo mais. E quando eu retornei para cá, calhou da Schneider falar, Alex, a gente tem aqui uma posição de engenheiro de aplicação. Quer vir bater um papo com a gente? Para ver se encaixa em você, você se encaixa na vaga? Eu falei, já que estamos aqui, vamos. Aí conversei com a faculdade, né? Porque tinha mais um ano para defender a minha tese. E Aham. aí eles falaram, não, Lex, você fez um ano aqui, o primeiro ano excelente, pode ficar em paz e fazer de forma remota. Então eu fiz de forma remota e voltei a trabalhar, fiquei perto da família, foi tudo se encaixando, né? E ainda bem que eu Maravilhoso. voltei, né? Porque pagar o euro na situação de hoje não ia ser fácil. 7-1 é uma lavada. Nossa. Não era como eu queria devolver a derrota para a Alemanha, né? 7-1 tinha que ser de outro jeito. Mas vamos falar do nosso assunto aí. Bora. Põe pra gente Deixa aí, eu. compartilha a tela para nós. Tá todo mundo enxergando aqui a minha tela? Eu não tô vendo, não. Bom, agora sim. Agora Carregou sim. aí? Beleza, então, pessoal. Bom, como o Marcão falou aqui, né, hoje o nosso tópico vai ser falar um pouquinho aqui da proteção elétrica em baixa tensão, né?
E o que compõe essa proteção elétrica em baixa tensão nos assuntos de hoje que a gente vai fazer? São os mini disjuntores, os DRs e os DPS, tá? Então, são esses três assuntos que a gente vai discutir um pouquinho hoje, de forma breve, de forma assim, bem compartilhada de conhecimento, né? Então, falando um pouquinho do disjuntor, eu vejo que muita gente tem medo desses assuntos, né? Eles têm medo de entender um pouquinho assim o que de fato eles fazem. Mas em si, o disjuntor hoje, ele tem como a principal função proteger o cabo, né? Então, o disjuntor ele vai proteger o cabo, mas vai proteger o cabo do quê, né? Hoje é cada vez mais comum a gente ver fábricas, então Schneider, ABB, Siemens, que produzem disjuntores que são termomagnéticos. Então, como assim termomagnéticos? O efeito térmico ele vai proteger, né, os condutores e o equipamento contra uma sobrecarga. Então, ele funciona da seguinte maneira: se eu tenho lá o disjuntor, eu coloquei um cabo no disjuntor, e aí aquele cabo começou a ficar muito, muito quente, o disjuntor dentro dele, e eu já vou mostrar uma foto de como é dentro do disjuntor, o disjuntor ele tem uma chapa bimetálica, né? E quando ela atinge um determinado coeficiente de temperatura, essa chapa ela meio que deforma. E aí o contato abre e o disjuntor desarma. Mas por que que isso acontece? De forma bem leiga, é o cabo falando assim, disjuntor, eu estou muito quente. E eu não estou esfriando, eu não estou atingindo a temperatura que você suporta. Então, esse é o efeito térmico. Já o efeito magnético é para proteger contra uma corrente de curto-circuito. Então, por exemplo, eu tenho um disjuntor de 10 amperes. Se por algum motivo, né, tá passando lá 15 amperes durante 5 minutos, né, até menos, tá? Eu exagerei aqui, mas até menos tempo. O disjuntor vai falar, opa, mas eu fui feito para passar 10. Tá passando mais que 10 por um tempo maior que eu não suporto? Não, então peraí. E aí ele também desarma. Por isso que a gente fala que os disjuntores hoje eles são termomagnéticos, tá? E aí a gente entra na propriedade aqui de curva de desligamento, né? Que o pessoal fala assim, ah, Alex, beleza, mas como que funciona isso, né? Que eu vejo que tem disjuntor curva B, curva C, curva D, K, Z. Como que é isso? A curva do disjuntor, o que que ela fala para o disjuntor? Ela fala assim, disjuntor, vai passar uma corrente agora maior do que a que você foi dimensionada. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, ele vai falar assim, olha, vai passar aqui 30 amperes, mas é 2 segundos. Mas por que esses 30? Né? Porque sempre quando a gente liga algum equipamento, então uma bateria de um computador, por exemplo, que está lá numa recepção lá do hospital, a gente vai colocar o nosso carregador do celular na tomada, sempre quando a gente faz um plug de ativação de energia, o pico de corrente ele sobe momentaneamente. Então ele vai até lá em cima e depois ele desce. Então as curvas de desligamento, de atuação, servem justamente para falar assim: olha, disjuntor, vai passar uma corrente maior aqui agora, mas fica tranquilo que vai estar tudo certo, tá? Então, vamos supor aqui que você tem um disjuntor de 10 amperes, né? Se, né, passar uma corrente aqui maior que 10 amperes, vamos assim, ó, questão de segundos, hein? 10 segundos, ele vai desligar, porque ele vai entrar aqui na zona de desligamento. Ele vai falar, opa, essa corrente eu não suporto de jeito maneira. Se tiver abaixo disso, ok. Se ela ficar no meio, que é a zona intermediária, a gente então está falando o seguinte, que a gente não garante que o disjuntor vai funcionar e nem que ele vai desligar. Ele que vai decidir na hora lá se ele vai desligar ou não. Então é uma zona intermediária que a gente não tem uma propriedade para falar qual seria o funcionamento dele, né? Então é para isso que serve a curva de atuação, tá? Então essa curva de atuação nada mais é do que um fator de multiplicidade da corrente nominal. Então, pegando o mesmo exemplo que eu adotei no início,
eu tenho um disjuntor de 10 amperes. Se eu seleciono esse disjuntor de 10 amperes sendo curva B, ele vai multiplicar minha corrente nominal de 3 a 5 vezes. Então, a minha corrente de pico, a minha corrente de partida, né, num disjuntor de 10 amperes, pode chegar até 50 amperes. Mas é aquela coisa, gente, por um curto intervalo de tempo, tá? Então, vamos assim supor, né? Você foi lá, ligou o disjuntor, foi para 50. Depois ele vai voltar para 10. Então, ele vai falar disjuntor, tá tudo sob controle. O curva C, ele é o fator multiplicativo aqui de 5 a 10 vezes. Então, ele vai suportar de 50 até 100, tá? E o curva D, que é muito utilizado, por exemplo, para bombas, partidas de motores, porque é algo mais pesado, ele vai de 10 a 14. Então, a gente está falando que no pico de corrente, um disjuntor de 10 amperes vai suportar 140 amperes, né? Então, é uma discrepância muito grande de 10 para 140, mas, novamente, por um intervalo curto de tempo. E aqui, Deixa eu te fazer deixa eu pode te fazer falar, Marcão, uma perdão, pergunta antes, vai. ainda aí. Não, tranquilo. O Valdinei, o Marcelo e até o Antônio, vocês, na experiência de vocês nos hospitais, quando um quadro que já está instalado, quando ele apresenta ali, de tempos em tempos, fica desarmando, 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 o pessoal chama. Vocês veem as pessoas analisando, os técnicos analisando qual é a curva, qual que é a capacidade do disjuntor para fazer essa substituição? Ou como é que é isso na prática? Eu acabei de passar por isso em uma unidade. O pessoal trocou um painel para ligar um transformadorzinho lá para um equipamento, e aí ele estava reclamando que toda vez que caía energia, quando voltava, o disjuntor desarmava. Ele não tinha a menor ideia do que era. E tinha um Né? curva D lá. Eu falei para ele assim: ó, tá vendo essa letrinha aqui? Você precisa arrumar um igual a esse, só que curva C. Pode colocar aí que ele vai funcionar direito. Mas é que assim, ó, ele não tinha a menor ideia. Ele tentou tudo que ele podia, não conseguiu, aí ele pediu socorro. São detalhes, né? São O detalhes. Toninho tem uma história também. Conta aí, Toninho. Não, Marcão, é assim, né? Nós estamos falando de curva, de disparo, de termomagnético, cara. Os caras, quando começam a enxergar um disjuntor desarmando em qualquer lugar, a primeira coisa que eles fazem é pegar um de corrente maior. Os caras nem sabem que existe curva de disparo de disjuntor, cara. Exatamente esse item que eu queria já deixar gravado. Nós estamos fazendo uma gravação, quer dizer, o convite é exatamente para levar para os colegas da nossa comunidade o quanto isso é importante. Parece ser um detalhe, parece ser uma matemática que isso é de suma importância. Isso pode trazer, ó, vou dizer para vocês que nós estamos no boteco aqui, ó, a patroa já trouxe um vinhozinho. Mas isso que nós estamos falando é de suma importância, porque de verdade acontece isso que o Antônio acabou de falar. Ó, o pessoal, quando tem um disjuntor desarmando, o cara quer fazer. Eu disse, não, eu preciso resolver. Ele, em vez de tentar entender o que está acontecendo, ele vai lá e troca por uma curva maior. E entra até no que a gente estava conversando antes, né? De todo mundo aí entrar na sessão, que é a questão de que, como a gente está tratando de um segmento que, querendo ou não, cuida de vidas, não tem como você fazer uma correção paliativa, né? Não tem como você colocar apenas um disjuntor de corrente maior, né? Você tem que ficar atento realmente aos detalhes daquela propriedade para você garantir o funcionamento correto. É isso aí. Toninho, você quer complementar? Só para finalizar, Marcão, só para finalizar, assim, muitos casos, né, de, por exemplo, um recente, semana passada, um disjuntor de 450 amperes com um cabo de 120 milímetros. Nossa. É tipo assim, ia derreter o QGBT, o transformador, a subestação da Enel lá e o disjuntor não ia abrir, entendeu? Não ia abrir nunca. É umas coisas assim absurdas. E aí, quando você entra com a equipe de campo, né, discutindo, olha, o disjuntor não está aqui para proteger a carga, né? Você não tem que olhar para a carga, você tem que olhar o cabo.
Meu, isso parece ser coisa de outro mundo, ser coisa trazida pela SpaceX lá de Marte, entendeu? É um absurdo. É exatamente isso. E a gente está brincando, a gente está falando tudo, mas a causa dos incêndios em hospitais pode estar diretamente relacionada a problemas assim. Diretamente relacionado a problemas assim. O cabo pegar fogo por falta de mau dimensionamento. Né? Se me permite Alex, um bicudo, claro, eu falo claro. que 50% dos casos é isso, Marcão. É isso. No dia a dia de manutenção, me perdoem aqui aqueles envolvidos diretamente na manutenção, no dia a dia, mas no dia a dia de manutenção não se olha, não se faz uma análise crítica, né, do problema. Não existe uma análise crítica, existe uma questão emergencial de resolver o problema. Né? E aí a gente tem uma outra fonte problemática dentro dessa cadeia aí, que é a questão de suprimentos. Né, a logística de compra, o departamento de compra, que não olha para esses detalhes. Né? Quando você especifica um disjuntor lá, eu quero um disjuntor curva C, XPTO lá, o cara vai comprar e fala assim, eu quero um disjuntor de 30 amperes. Ele vai saber se é curva A, B, C, ele quer o mais barato, entendeu? E complementando isso mesmo. Complementando o que o Antônio está falando, e também tem a baixa qualificação do pessoal, né? A gente estava falando um dia desse aí, eu tive uma regional que queria contratar eletricista pagando R$1.000. Ele não vai contratar nunca. Vai ser maluco. Então, aí é um cara na ponta que não sabe o que está fazendo, pedindo para alguém comprar que não é especialista. Aí fome com a vontade de comer, aí não dá certo, né? E nós estamos na roça, né? Então, é assim, ó, fica aqui o convite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Quer dizer, aqueles que não fazem isso, mas que veem isso, chamar o cidadão e vir cá, assim, olha, deixa eu te explicar um negócio, olha, deixa eu te mostrar o porquê que não é assim. Explicar, nós precisamos crescer como comunidade e às vezes o conhecimento, às vezes por falta de tempo, às vezes... Cara, esse vídeo vai estar no YouTube. É só mandar procurar lá no YouTube, lá o Boteco em Frente ao Hospital, e aí cada um dos temas que a gente vai ver. Mas é importante que isso fique claro na cabeça de todo mundo, que isso é um risco. Nós precisamos trabalhar com engenharia, mesmo que você não seja engenheiro, Sim. mesmo que você seja um eletricista. Os eletricistas precisam se valorizar. São cabeças, são cabeças pensantes. Você não se torna um eletricista do nada. Né? Você precisa passar por isso. E a gente tem feito as coisas tudo muito atabalhoada, muito corrida. Né? Ô Alex, e você tem como é que funciona um disjuntor por dentro? Para mostrar para gente? Tenho sim. Internamente, né, como eu falei para vocês, aqui tá a chapinha bimetálica, né? Essa é uma chapinha que fica aqui, ó. E aí, quando ela percebe que o cabo que tá plugado aqui no disjuntor tá ficando muito quente, essa plaquinha, então, ela deforma e aí ela permite que o disjuntor desarma, né? Depois nós temos aqui um contato móvel, que é onde a gente faz, né, a ativação pelo mecanismo de disparo. Uma câmara de extinção de arco, e aqui tem a bobina, né? Dentro dessa bobina tem um êmbolo. Então, se a corrente que passa nele for superior à corrente que ele foi dimensionado, esse êmbolo ele sobe. E aí ele também faz o disjuntor desarmar, tá? Então aqui tem um videozinho bem breve, né? Que eu encontrei de como que funciona aqui a ativação do... Opa! Não está carregando? De certa forma, né, é onde está passando aqui a energia azul. Ele faz esse caminho aqui, tá? Então ele passa pela chapa bimetálica. Depois você me manda o vídeo e eu coloco lá no grupo, tá? Tá ótimo, vou botar assim, pode deixar. Ô Toninho, você não precisa ficar levantando a mão, não. Só pode entrar e falar, viu? É só por uma questão de organização da bagaça aí, Marcão, para não virar um boteco bagunçado. Aqui é um boteco, mas é um boteco organizado, entendeu? Tem organizadinho. Tem que deixar claro isso. Ô, Alex, se me permite aí um comentário, né? Fica e aí eu gostaria até de ouvir a opinião do lado de lá, né, do fabricante. Todo e qualquer parafuso, toda e qualquer situação de aperto e contato, ela tem um torque especificado pelo fabricante. Certo. No disjuntor, no mini disjuntor, seja lá onde for, não é diferente. Cara, isso é um absurdo em campo, porque ninguém sabe disso, né? Ninguém usa ferramenta para torquear. Deixar ele fixo, né?
Isso, e tudo mais. É o seguinte, você apertou o contato, apertei até sair sangue. Então, esse é o torque que o cara dá lá em campo. Uhum. E aí, eu gostaria, inclusive, de culpar um pouco os fabricantes, porque é o seguinte, imagina o seguinte, no mini disjuntor eu tenho um parafuso ali, uma fenda, o Phillips, hoje, né, tudo vindo com o Phillips por conta das parafusadeiras, mas eu não tenho uma ferramenta de torque que me permite torquear esse disjuntor adequadamente. E aí fica a dica, Marcão, você que é um cara bem que tá de querubim aí dentro da Schneider, para que a Schneider ou qualquer outro fabricante, né, comece a prover esse tipo de ferramenta, né, vender o componente com a ferramenta, porque, cara, você não acha a ferramenta para torquear um mini disjuntor, né? E aí fala assim, pô, mas você tá de sacanagem? Não, não tô, cara. Assim, o tanto de defeito que existe em mini disjuntor, né, por conta de problema de torque de parafuso, cara, não tá escrito. É só observar essa imagem que tá aí, ó. Se você apertar de mais ou de menos aqui, ó, essa função acima aí, ó, ela pode deformar demais e interferir no mecanismo, né? Você tem até razão. A gente vê isso, né, até mesmo nas instalações de hoje, né? Então você pega aí um interruptor, por exemplo, bem simples. Você pega um interruptor que está com mau contato nele mesmo, né? E quando você vai ver, você não consegue mais apertar porque ele já está espanado o contato, né? E já era. Então não, foi muito boa aqui ó, a sua ponderação, viu, cara? Vou levar isso daí lá para dentro pelo menos da Schneider, né? Por quem eu consigo. Não, mas eu também vou levar. Isso daí a gente tem um contatozinho em Grenoble. Em Grenoble é onde tem o centro de pesquisa e desenvolvimento desses equipamentos, né? Grenoble, na França. E aí, essa ideia é bem legal, viu? Vou compartilhar com a turma. Vou até anotar Se me permite ainda complementar e ser um pouquinho mais chato, Marcão, você sabe que eu sou chato pra caramba. Posso falar palavrão que depois você fica gravado. Inclusive, montadores de painel homologado por vocês, cara, não utilizam esse tipo de ferramenta para torquear mini disjuntor, por exemplo, entendeu? Faz sentido. Do mesmo jeito que em campo as pessoas não têm, às vezes dentro dos próprios montadores de painel que são treinados pela Schneider, às vezes a gente não menciona isso. E eu acho que é uma excelente dica. Muito obrigado por isso. Essa troca, Alex, é maravilhosa, velho. Pô, é maravilhosa. Incrível. Eu tô com esses caras todos os dias no Zap e é lá e cá. É legal pra caramba. Mas assim que Toca é bom, o barco né? aí, que senão a gente não termina hoje e a mulher me aperta aqui. Gente, aqui é só para explicar o seguinte, né? Não tô falando de produto, não tô falando de nada. Eu tô falando que hoje, no mercado, a gente tem algumas normas a serem seguidas, tá? Então, a primeira norma que a gente fala é a norma 60898. Essa norma quer dizer o quê? Quer dizer que pessoas não qualificadas podem manusear esse produto, né? Então, você vai instalar um quadro na sua casa, vamos assim dizer. Um eletricista, um pedricista, ele pode ir lá fazer essa instalação para você, tá? Quando a gente fala da norma 69472, é uma norma voltada, querendo dizer que pessoas qualificadas que fazem o uso, né, o manuseio desse produto, porque são produtos que sofrem manutenções diárias, tem uma rotina de contato com esses produtos, né? Então, falando aqui, né, um pouquinho mais questão da norma mesmo. Você tem lá um painel. Acho que vocês podem até falar melhor isso do que eu, mas tem painéis dentro do hospital que você tem que ir lá fazer uma manutenção diária, ver se está tudo bem, ver se a rotina dele está ok, se alguém desarmou, se não desarmou, né? Eu não sei, vocês podem até falar mais disso aí para me dar até como exemplo, mas eu não vejo, por exemplo, uma norma 60898 se encaixando no segmento hospitalar, tá? Se quiserem até falar um pouquinho aí nesse sentido. De verdade, eu nunca vi nenhum tipo de Easy9, né? Cobrança em cima disso, mas, ô Valdinei, como é que é essa história? Você vê algum tipo de
de barreira, falando só, aqui não mexe não, porque aqui você não está permitido, ou aqui você pode. Como é que é isso? De maneira isso, geral, nas nossas regras em hospitais, todos os quadros devem estar trancados, acessados só por pessoas qualificadas, independente da área. Perfeito. Então, componentes que o pessoal tem acesso é basicamente o interruptor. Sim. Tá. Show de bola, então. Pelo menos isso Tá a gente não tem. A gente não tem preocupação. Então toca o barco. Lembrando que a Redditor compra hospital, né? Então a gente pode ter algum defeito, alguém na frente. Aí a gente vai arrumando isso com o tempo. Pode ser mesmo. O Marcos Dias tem um item. Diga lá. Na verdade, Marcos, eu sou um dos responsáveis aí de um dos hospitais aí da Redditor. Então a gente faz a manutenção preventiva em função de um serviço de ordem, né? De um sistema de ordem de serviço. Então você faz o reaperto dos quadros semestralmente. Então, nessa condição, até que foi falado anteriormente, em relação a não ter uma chave torque para dimensionar a rotação, para você até danifica os parafusos, e aí até um disjuntor que estaria normal, estaria para funcionar durante muitos anos, acaba nesse reaperto semestral que nós fazemos. A manutenção faz o contrário, né, que deveria fazer. Né? Poxa, isso aí do que você falou aí é fundamental, porque a gente tem esse serviço, né? 2 vezes por ano, aí saem 100 e poucas ordens de serviço relacionadas aos quadros elétricos. Aí você passa para a operação, para o operacional estar fazendo, e aí possivelmente acontece isso. E isso aí é uma regra que nós fazemos para poder diminuir aí os problemas nos quadros, né? Superaquecimento e tudo mais. Então, é um ponto aí fundamental. Quer dizer, tá todo mundo falando na mesma linha e nós que somos fabricantes estávamos alheios a isso. É maravilhoso esse tipo de encontro, porque... Diga, porque na falar, verdade, o que eles fazem? Existe uma termografia, né? A gente tem um contrato com uma empresa que faz 3 termografias durante o ano, e ali, na avaliação que essa empresa faz, nós fazemos as nossas ordens de serviço voltada para a correção e para a prevenção. Então, tu imagina quantas vezes a gente acessa os quadros para poder reapertá-los. Então, assim, é uma coisa muito importante. E que garante que você está apertando no torque correto, né? Não, e que garante que o funcionário esteja apertando realmente também. Porque ele vê lá, coloca a chave, isso aqui já está apertado. Então, entendeu? Então, é dessa forma que funciona na prática mesmo, no dia a dia. É porque a atividade já nasce errada, Marcos. Me permite, a atividade já nasce errada. Me permite o comentário aí sobre o colega, né? Não estou falando que é o problema dele, mas é um problema geral. A atividade ela já nasce errada. A ordem de serviço, em todo quanto é lugar, ela nasce como reaperto de quadro elétrico, né? Onde o correto deveria ser escrito assim, né? Torqueamento de quadro elétrico ou conferência de torque, coisa do tipo, entendeu? A gente já parte com a atividade errada. Já. Pois é. Muito bom. Bom, sigamos então, doutor Alex. Show de bola. Bom, gente, aqui eu gosto de falar que existem 4 fatores que são imprescindíveis para a gente adequar a necessidade com o produto, né? Então, assim, primeiro de tudo, qual que é a corrente nominal que a gente precisa, né? Se é 10 amperes, 20 amperes. Qual é a curva de atuação? Se é uma curva B, se é uma curva C, D, K, Z, o que for, né? Qual é a curva que realmente você precisa? Qual é o tipo de polo, né? Se é monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar. E, por fim, a capacidade de interrupção, tá? Então, assim, para aqueles que não sabem o que é o mono, bipolar, é a quantidade de fios que de você fase, está entrando no disjuntor, né? Então, assim, é muito bacana a gente saber que a gente tendo essa base, essas 4 informações, a gente consegue ofertar um disjuntor que realmente atenda à necessidade escolhida.
tá? E isso é para qualquer concorrente, qualquer disjuntor que a gente está falando, não é somente da Schneider, tá? Então, na Siemens, na ABB, o que for, esses fatores são essenciais, tá? E aí de disjuntor era isso, pessoal, né? Mini disjuntor. Só um comentário Legal. das 4 escolhas aí, até a 3 eu acho que o pessoal vai bem, viu? Depois da 4 é que o pessoal esquece que tem mais uma. Até a 3 nós já pegamos mini disjuntor em QGBT, aquele negócio lá que se dá um Boa, curto-circuito, explode tudo lá no painel. Então, boa. assim, Você é um não quer conceito pouco voltar? Você não quer difundido. voltar, Alex? Volta um. Volta um. Que aí fica. Que aí Esse explica aqui, para né? nós o que que é o KA aí, que por que é que explodiria um mini disjuntor numa de média do jeito que o Um Valdinei está dizendo aí, por QGBT que ele ia aí, explodir? a Porque subestação. ele não tem a capacidade, né, para suportar o curto. Então a gente está falando aí, às vezes vai dar um curto no disjuntor no QGBT, o disjuntor já é parrudo, né? Até mesmo o exemplo que a gente conversou antes aí de um disjuntor de 450, né? A capacidade de interrupção desse disjuntor já é muito maior do que a de um mini disjuntor. Então, se você pegar lá um disjuntor mais parrudo, né, um outro tipo de oferta, um caixa moldada, que ele tem lá, sei lá, 75K, vamos assim dizer. Pô, ele suporta um curto daquela grandeza, né? Agora, o mini disjuntor, ele chega aí, né? Dependendo da linha que a gente está falando, ele chega em uns 20K. Então, se você pega lá 20K e compara com 70K, você vai derreter tudo, né? Você vai ver exatamente. É isso Você aí. vai. Não, eu só queria voltar porque tem razão o Valdinei. Esse é um item que tem que ser levado em consideração. Então, os Tem. 4 itens. Então, você que está assistindo e não sabe o que, que é o KA, o que, que são as curvas, cara, é melhor você ir estudar antes de você definir o que vai fazer. É a tua vida que está em risco, é a vida de outras pessoas que estão em risco. Então preste bem atenção, porque isso é perigoso. Não, só para deixar explicado, né, para quem está assistindo, o KA é o valor que aquele disjuntor vai suportar de curto-circuito, né? Naquele momento lá que ficou tudo preto, né? Então, baixou um curto-circuito lá de 70K, o disjuntor vai desarmar normalmente e depois você vai ver o que pintou na instalação, mas isso não vai danificar o funcionamento daquele produto, tá? Isso aí. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar aqui no DR, né? E eu já começo falando que é extremamente proibido instalar um DR em sala cirúrgica, né? Eu acho que o pessoal aí até pode comentar um pouquinho melhor nisso. Que aí você tá lá no meio de uma operação, o corpo aberto no meio da sala, caiu toda a rede, desligou tudo. Não tem como você tampar o corpo e falar, pera aí, a gente vai lá ligar no quadro, pera aí, né? Então é extremamente proibido. Eu não sei se alguém já vivenciou isso, tá? Eu queria que você primeiro falasse o que é o DR, e Tá, aí, na perfeito. sequência, eu vou perguntar para os colegas histórias picantes sobre DR em salas cirúrgicas. Perfeito. Bom, pessoal, novamente, as explicações sobre esses equipamentos elétricos não são monstruosas, né? Então, a função do DR é proteger uma vida contra um choque, né? E o patrimônio contra o incêndio. Então, o DR, ele vai identificar quando houver uma fuga de corrente, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês mais um pouquinho no detalhe alguns fatores do DR. Mas hoje, em síntese, né, o DR ele evita o choque e o choque ele é classificado como direto ou indireto. Quando a gente fala que o choque ele é direto, é porque a gente teve contato diretamente com a parte energizada, né? Então eu gosto até de dar o exemplo que eu descobri o que era o choque, que eu enfiei um garfo na tomada. Eu enfiei na primeira fase, Beleza. eu tomei um tranquinho. Eu falei, nossa, que gostosinho. Aí eu fui lá e enfiei nas duas fases da tomada. Eu tomei um tranco.
meu cabelo ficou espetado, a minha mãe não entendeu nada. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, mãe, não mexo mais em tomada nunca mais. Olha eu aqui, engenheiro elétrico, né? É, Chefe E o de contato. produtos de Exato. proteção em baixa tensão. É, E o contato indireto é quando, por algum motivo, né, não identificado na estrutura a olho nu, alguma parte metálica ou condutora ficou energizada, né? Então eu vou mostrar agora um vídeo aqui, tá? Adianto que a pessoa não morre, tá? A gente só vai mostrar exemplificando o contato indireto e a ausência do DR na instalação, tá? Justamente para exemplificar, mas nesse vídeo o indivíduo ele não morre, tá? Já estou adiantando isso porque eu não sei se alguém tem algum estômago mais fraco. Em contrapartida, eu também tenho um vídeo que mostra, infelizmente, a fatalidade. Aí eu deixo à disposição aí do Marcos para aqueles que se É, interessarem no privado, tá a, bom? a gente não vai colocar nada muito forte, mas mostrar um caboclo tomando um choquinho não tem problema não. Esse choquinho aqui é terrível. Olha lá, tocou na VAP, tomou o tranco. Já era. E aí você fica É, imaginando o desespero, né? meu Deus. A sorte dele é que ele caiu ali do lado da régua, né? De alimentação. Então, com a Aham, outra mão, ele conseguiu desplugar, né? Desenergizar ali a VAP. entendi. Então, aí Nasceu de entra, novo. aí entra é, aquela menção do choque indireto, né? Por exemplo, Exato. um equipamento, um equipamento que não esteja bem isolado, né? Ele, se uma das fases estiver em contato com a carcaça e você tiver ali um desgaste numa outra ponta, você pode tomar um choque, certo? Pode, certo. E aí, se a gente estiver falando de bisturi, né? Uma pessoa que Imagina. estiver aberta e tomar um choquinho, né? Ela pode seguir dessa para melhor. Exato. Então, alguns colegas imaginam que, poxa, peraí, quer dizer que se eu tenho um DR e o DR ele é preparado para impedir choque, em sala cirúrgica que o sujeito pode ter um equipamento que vai dar um choque no paciente, então é legal, eu posso usar o DR. Isso está correto, seu Valdinei? Hum. Você evita o choque, mas acaba com a vida dele ao mesmo tempo, né? Então, é uma escolha, né? E aí É, vocês estavam comentando, assim, em hospitais que a gente adquiriu de outros parceiros aí, a gente já pegou. Eu peguei pelo menos umas 3 vezes DR em sala cirúrgica, a gente estava até conversando antes da reunião começar, e um deles eu fui perguntar para a enfermeira-chefe se isso acontecia. Acontecia mais de uma vez. E de aí, assim, desarmar vem porque instalaram um DR na sala o cirúrgica. Aí DR. ficava desarmando. E o que, que eles fizeram para resolver o problema do DR que ficava desarmando na sala cirúrgica? Eles colocavam extensão para o lado de fora da sala e ligavam nas tomadas que não tinham DR. Brasil E não é para resolveu o problema. amadores. E Quer dizer, já resolveu o tinha, problema. já tinha um plano de contingência já para o DR. Então, Aí. Então, ó, brasileiro é só para criativo. a gente tá brincando com isso, mas olha, o DR ele é realmente para impedir choque, né, indireto e poderia ser uma alternativa, desde que numa sala cirúrgica você não tivesse equipamentos de apoio à vida, Isso. Uhum. onde o paciente está ali recebendo um tratamento com um equipamento que é a energia elétrica. Se você coloca um DR para impedir o choque, ok, o cara não toma o choque, mas desliga a máquina que está mantendo o caboclo vivo. Né? Então, para impedir esse problema, é que existe um outro método para salas cirúrgicas que a gente chama de aterramento IT,
né? É um tipo diferenciado de equipamento que nós vamos conversar um outro dia, nós vamos fazer um outro bate-papo de boteco, falando somente sobre o tipo de aterramento IT que é obrigatório em salas cirúrgicas. Não pode ter hoje um hospital que não tenha esse tipo de aterramento diferenciado, já pensando nessa questão. Eu impeço o choque e eu não tiro a continuidade de energia para os equipamentos de apoio à vida. Tá? Então, isso é um outro bate-papo, nós vamos fazer uma outra conversa. Então, tirando a sala cirúrgica e tirando as salas que a gente chama de classificação 2, né, que são todas aquelas que têm equipamentos de apoio à vida, dentro de um hospital você pode colocar DR em vários itens, menos nesses de classificação 2, tá bom? E é importante reforçar isso, né? Porque o que acontece, né? Eu vou explicar esse slide e vou dar um exemplo aí de uma fatalidade. Só para complementar a fala do Marcos aí dessa parte, assim, um segundo item aí que é um conhecimento que precisa ser disseminado, porque a gente tem a norma aqui da receitinha, né? A gente tem a NBR 13534, que dá tudo que as instalações elétricas de hospitais precisam ter, né? Perfeito. Exatamente. Esse daqui é uma introdução para uma etapa e nós vamos ter um bate-papo só falando sobre esse tipo de aterramento. Por que é importante o DR, né? Porque o corpo humano, querendo ou não, é composto 70% de água. Então nós somos extremamente condutores. A corrente enxerga a gente como se fosse um cabo, né? Não tem um capacitor, não tem nenhuma carga para ela passar, não tem nenhuma dificuldade para ela. Só que aí você tem lá um coração, né? Exato, você tem um coração, você tem um rim, você tem um pulmão, órgãos que são vitais, que primeiro, se a corrente passar por ele com a intensidade que ela está exposta lá na fuga de corrente, é um tchau, né? Teve um caso, né, para trazer aqui de conhecimento, que não esqueceram de, por exemplo, colocar o DR na instalação, o cara foi tomar uma água no bebedouro, tomou um choque e morreu, né? Então, assim... Num bebedouro, né? Então, assim, para você entender o nível, assim, querendo ou não, às vezes a gente não pode generalizar, né? Mas às vezes as pessoas deixam de colocar esse equipamento porque acham que não tem necessidade, até mesmo não tem conhecimento, né? Que a gente estava até discutindo que esse é realmente o essencial, compartilhar os conhecimentos, mas uma vida não vale um DR, né? Então fica uma ponderação aí, né? Para todo mundo que assistir. E aí, o porquê, né? O porquê que o DR ele tem uma propriedade que chama sensibilidade. E quando a gente está referindo a um DR que está protegendo a vida, essa sensibilidade ela é de 30 miliamperes. E o porquê que é 30 miliamperes? Porque em meio miliampere a gente vai ter uma sensação de formigamento. É a mesma coisa que colocar uma perna sobre a outra. Ela vai ficar dormente. Essa é a sensação quando você tem um contato com meio miliampere. Quando você tem um contato com 10 miliamperes, você tem uma contração muscular, que é o que aconteceu lá no vídeo. O cara tocou na VAP e a mão dele fechou. E você não tem, assim, controle, né, sobre essa contração. Eu não sei se vocês já tomaram um choque, mas graças a Deus os choques que eu tomei na minha vida, nenhum eu fiquei com a mão fechada pro meu desespero, né? Mas é um perigo, né? Com 30 miliamperes foram feitos estudos que é o máximo que a gente suporta. E se não houver uma interrupção em 5 segundos, a gente pode ter uma paralisia respiratória. Então, a partir de 30 miliamperes, a gente já começa a ter problema em órgãos vitais. Tá? Em 75 miliamperes, você tem uma fibrilação cardíaca irreversível, e 1 ampere é o suficiente para matar qualquer pessoa. Você fala assim, nossa, Alex, mas o disjuntor é de 10, o disjuntor é de 20. 1 ampere mata qualquer pessoa. Não importa tamanho, não importa peso. É o suficiente. Mata um boi, né? Então Lembrando que é a corrente, ó, é ampere, é a corrente. Às vezes a tensão pode ser mais alta e você não tem tanta corrente, mas
É a corrente que faz mal pra gente. Exato. A tensão ela vai te dar um tranco, né? Vai te jogar para longe. Que é o caso até de cerca elétrica, né? Aquelas, você vê lá 1000 volts, aí você fala, nossa, vou Caramba, morrer. 1000 volts, É, mas não é. Só afasta o peão. exatamente. Exato. Depois, gente, como eu falei, o DR também protege a estrutura, né? E aí a sua sensibilidade, ela é diferente, porque a gente não está mais protegendo vida, não está protegendo nada, a gente está protegendo a estrutura, o patrimônio, né? E como que isso funciona? Eu acredito, né, que na vida, na juventude, em alguma fase da sua vida, você já fez uma gambiarra dessa, né? No próprio exemplo aí que a gente deu do hospital, né, de colocar uma régua de extensão para você ficar plugando tomada em cima de tomada. Ô, Alex, Isso. essa foto é Só da na Europa. Isso aí juventude, não só tem na aqui no juventude. Brasil, não. Isso Ah, aí é isso só não lá tem na no Brasil. Europa. Aqui no Brasil não tem. Se eu botar aqui os do Brasil, a gente não faz nem a lei de Kirchhoff. É, mas isso daqui, né, querendo ou não, o que que ele faz com o cabo? Ele começa a gerar um superaquecimento. Então, o cabo, né, o cobre, ele tem uma isolação, e aí essa isolação vai falar, olha, eu fui feito, sei lá, para suportar aqui 30 graus. Tá? A gente está em 40. Eu não estou suportando mais. Então, esse cabo começa a se deteriorar, começa a se desfazer, né? E a parte viva fica exposta. E aí, muitas vezes, as paredes elas são pintadas com tintas de solvente. E solvente é um perigo, né? Inflamável pra caramba. Pegou uma faísquinha que foi, já pegou fogo em tudo. Então, o DR, ele também identifica essa fuga de corrente maior, né? 300 miliamperes. Ele identifica essa fuga de corrente e fala ao disjuntor, desarma aí que o edifício não está protegido não, vai pegar Tá, fogo. tá dando ruim ali, ó. Exato, né? Eu não sei, né, se vocês já vivenciaram alguma parte assim também nessa parte da proteção de estrutura, né? Ou se a parte de equipe também de vocês se atenta a essa questão de sensibilidade. Se vocês às vezes viram lá que um disjuntor de 300 miliamperes para proteger a vida, né? Vamos supor que eu já vi casos assim, né? Isso é uma coleção de erros que vão um Se sendo. acumulando. Exato. Um sobre o outro. Bom, gente, mas para dimensionar o DR é muito simples. O que que acontece? Se a gente tem É aqui um disjuntor, simples, mas essa eu não sei. Essa eu não sei. vou te explicar da forma mais simples possível, viu, Marcão? Hum. Se a gente tem aqui um disjuntor de 50 amperes, tá? Se eu colocar um DR de 40, esse DR, sempre que eu ligar o disjuntor, ele vai entrar em atuação. Porque se você parar para pensar assim, não é, no papel, na exata, a gente fala o seguinte: o DR está protegendo a vida, está protegendo um patrimônio. Já o disjuntor está protegendo um cabo. Então, hierarquicamente, o DR vai Eu falar vou para o disjuntor. colocar o DR menor do que o disjuntor. Esse seria a Esse, lógica seguindo esse. esse exemplo aqui que eu estou dando. Esse aqui primeiro. Aham. Então, se eu ligar o disjuntor de 50, ele vai querer passar 50 amperes. Só que o DR foi feito para 40. Então, o DR vai falar: opa, disjuntor, aqui você só passa 40. Você não vai passar 50. Eu não vou deixar passar 50, porque se passar 50, tá errado. Vai dar ruim para alguém. Então, eu não vou deixar, porque ele faz essa leitura, né? Então, isso deixa o DR subdimensionado e você danifica o equipamento. Ah, Alex, mas e se eu tiver um disjuntor de 20 amperes? Eu posso colocar um DR de 40? Eu posso colocar o DR com uma corrente maior que a do mini disjuntor? Pode. A gente fala que essa solução ele fica super dimensionado. Por quê? Ele vai proteger normalmente, vai fazer a função dele corretamente, não vai desarmar ninguém se não houver uma fuga de corrente. Só que quanto maior a corrente do DR, mais caro ele é, tá? Então, o que que a gente gosta de falar para deixar assim para o dimensionamento de um DR? Se possível,
que a corrente do DR seja igual à do mini disjuntor. Tá. Se não for possível, né, que ela seja maior, tá? Mas nunca, em hipótese nenhuma, a corrente do DR pode ser menor que a do disjuntor, tá bom? Porque aí Ô, entra professor Alex, Diga. professor Alex, e se alguém perguntar assim, escuta, mas se o DR ele já é de 40 amperes, para que eu preciso do disjuntor? Essa é uma boa questão, porque tem muita gente que acha que o DR pode fazer a função de um disjuntor. Só que não. Como a gente viu ao longo aqui desse bate-papo, o disjuntor ele foi feito para proteger o cabo, contra curto-circuito, sobrecarga. O DR ele tem a função de identificar fuga de corrente. Isso aí. Então, ele não vai identificar se teve uma sobrecarga, se teve um curto-circuito, ele não vai entrar em atuação. Então, você vai deixar o seu circuito exposto ao risco, né, ao erro, vamos assim dizer. E tem gente que faz isso, viu? Eu não sei se todo mundo aí já passou por algo assim. São equipamentos eletromecânicos desenvolvidos para fazer funções diferentes. Elas são complementares, né? Elas são funções complementares. Uma não substitui a outra. Exatamente. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, compartilhar alguma experiência também. O que eu tenho mais visto aí é o pessoal tirar o DR porque ele desarma muito. Para vocês terem uma ideia. Ficar desligando toda hora, eu vou ficar colocando isso para quê? Vou arrancar essa bosta aí. Eu fui fazer um treinamento, né? E aí eu mostrei para o pessoal internamente os vídeos que eu tinha, tudo mais, né? E aí um funcionário nosso, um colaborador da Schneider, ele acabou vendo lá o vídeo que tem a fatalidade da pessoa, infelizmente, né, morrendo. Ele já falou assim, nossa, cara, meu pai perguntou para mim se precisava pôr DR na casa. Ele falou assim, agora que eu vi esse vídeo, vai pôr DR em tudo. E socou DR em tudo lá, cara. Né? Então, assim, é algo realmente que é importante. E, gente, para finalizar aqui, se ninguém tem nada mais a acrescentar sobre o DR, para finalizar, a gente vai falar do DPS de forma bem breve também, né? Então, o DPS nada mais é do que um equipamento que protege os nossos equipamentos eletrônicos contra os raios, né? Então, até o que o Marcão comentou, né, no começo da gravação aí, que esse treinamento era para ter acontecido semana passada. Mas choveu tanto, pingou um raio lá que falou assim, opa, hoje não vai ter treinamento nenhum. Parou o modem, parou o portão, pifou modem, pifou portão, modem não, router, né? Tô em 1930 ainda. O computador da mulher foi para o espaço. É um perigo. Então, para que serve o DPS, né? Quando a gente está falando de raios, a gente está falando de descargas atmosféricas com uma intensidade grotesca, gigantesca, né? A gente vê, quando alguém toma um raio aí e fica vivo, a pessoa vira até reportagem, né? Porque é um milagre. A pessoa continua viva e respirando ainda, né? Se teve sequela, é consequência. Mas hoje, o raio ele é uma descarga direta, né? Ele pode ser considerado uma descarga direta. E nesse caso de descarga direta, a gente está querendo dizer o quê? Que o raio ele pode atingir algo que está exposto, que está em exposição, né? Então, no caso, a gente está usando aqui um exemplo de um prédio. Em cima do prédio, a gente tem o que a gente chama do para-raio, né? Que ele nada mais pega do que a intensidade da corrente do raio e leva ela para a terra, né? Leva ela embora, para não passar por nenhum equipamento, seja ele um notebook igual o Marcão aí falou, da esposa dele. Então, assim, ele protege, né, o equipamento. E de outra forma, a gente tem o que a gente chama de descargas indiretas, né? Como a gente está falando até de um segmento hospitalar,
são prédios, eles têm os para-raios lá instalados, né? Ou pelo menos deveriam. Deveria. Mas quando a gente fala de descargas indiretas, é quando por algum motivo, né, como o próprio nome já diz, indiretamente, e o exemplo que eu utilizo aqui é o da árvore, caiu um raio na árvore. Ele gera um campo eletromagnético que vai se dissipando com o tempo, né, com a amplitude dele. E essa amplitude ele pode atingir aqui a nossa linha de distribuição de energia. E aí que mora o perigo, ele vai para dentro de casa, porque ele quer ir para a terra, ele quer ir embora. Aí você para pensar, imagina lá. Comprei aqui um PlayStation 5, coloquei o equipamento do bom, do melhor aqui na minha residência. Vamos falar até de hospital lá. Você colocou o melhor computador para a gente fazer a recepção do paciente. Tudo do bom, do melhor. Tem lá uma máquina de salgadinhos, refrigerante. Pô, pingou um raio, você não tem a proteção que o DPS oferece, tudo isso vai para a caixa-prego, né? A intensidade que passa pelo equipamento é tão grande que internamente ele queima tudo que ele está passando. Então, o computador aí da mulher do Marcão, infelizmente, não tem reparo, né? Foi para o espaço. Foi para o espaço. E aí, então, como que funciona o DPS, né? Que é o tópico que a gente vai falar. Então, o DPS, ele vai estar instalado e, de forma bem geral, ele vai fazer o seguinte, ele é um equipamento que eu gosto de falar que ele é um equipamento de sacrifício. Ele gosta de se exibir, então ele vai na frente, né, das cargas eletrônicas que nós temos, então computador, uma impressora, um monitor, algum painel lá de senha, o que for, ele vai falar assim, olha, se cair um raio aqui, eu bato no peito que eu assumo aqui, pode deixar comigo. Então, o raio vai passar por ele. Ele vai abrir e ele vai escoar essa corrente de surto para o terra. Então, essa é a função do DPS. É dessa forma que ele vai proteger essas cargas, né? Quando não tem o DPS, pode acontecer de você ter, né, entre aspas, a felicidade de somente queimar o seu produto, né? Mas eu já vi casos que aconteceu de pegar fogo na instalação, tá? E aí a gente entra só num mero detalhe, né, que é um Ô, capricho. Alex, Pode falar. antes de você seguir, volta um pouquinho. O que que o DPE, como é que ele funciona na prática? Ele cria um caminho com menor resistência para o terra? É isso que ele faz? É O isso que, que ele faz. que- O que que acontece, tá, Marcão, de forma assim bem leiga para todo mundo que está assistindo, porque realmente a gente quer transmitir o conhecimento da forma mais simples possível. Então eu vou abandonar o engenheirês aqui agora. A corrente, ela quer ir embora para a Terra da forma mais rápida que ela pode. Você está me ouvindo, Marcão? tô te ouvindo. Perfeito. Dessa forma, né, ela fica desesperada para ir para a Terra. Ela quer o percurso que oferece um percurso sem obstáculos. Quando a gente fala aqui de cargas, né, então aqui você tem uma resistência, você pode ter um capacitor, você pode ter N elementos que na hora que a corrente chega aqui, ela vai falar, opa, esse caminho aqui tá bem mais delícia, isso aqui é um cabo, eu vou passar só de uma vez só. Eu não preciso passar aqui pelo computador, passar por dentro do computador, passar pela carga dele, para depois eu ir embora. Então ele vai diretamente pelo DPS. Tá? O DPS funciona dessa forma que você falou mesmo. Ele é tipo um cabo, né? Por conta da resistência baixa que ele oferece. Tá? Entendi. Algum comentário mais? Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou tocar o barco. Pode seguir. Show de bola. Gente, essa informaçãozinha aqui é só um mero capricho, tá? Então, o DPS ele possui classes, né? Então, o classe 1, que a gente gosta de falar, é para eliminar os efeitos diretos causados pelas descargas atmosféricas. Então, isso, o que quer dizer?
são aquelas questões de elementos expostos. O para-raio que a gente conversa, o para-raio ele é um tipo de DPS classe 1, tá? E sempre que o para-raio está instalado na edificação, se Eu faz não sabia. O para-raio é considerado um DPS. É considerado um DPS. Eu não sabia. Interessante. Ele é considerado um DPS. E ele, quando você tem ele instalado, né, no prédio, no imóvel aí, você tem que estar dentro dele um outro DPS classe 1 para garantir essa proteção, tá? Então, o DPS classe 1 é para eliminar os efeitos diretos. É quando o raio cai na cabeça. Pau. Depois nós temos o classe 2, que é para eliminar os efeitos indiretos, que é o caso da árvore lá que a gente deu, né? Que ela pode ir para dentro da residência. E por fim nós temos o classe 3. De forma mais leiga, o classe 3 ele faz uma proteção mais fina e eu vou mostrar para vocês que ele funciona como um tipo de extensor de alcance da proteção, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês para ficar mais claro. Beleza, Alex. E como que a gente faz um dimensionamento correto do DPS? Porque aqui, gente, muita gente não sabe como dimensionar um DPS, simplesmente instala qualquer um e está o perigo instalado junto com essa falta, né, de conhecimento, tá? Então, são 3 fatores. Então, primeiro de tudo, qual é a tensão de rede? Se é 127, se é 220, e em algumas regiões pode ser 380, tá? A corrente máxima de descarga. Essa corrente máxima de descarga é o valor da intensidade daquela corrente que o equipamento vai suportar naquele momento, né? E isso depende muito da área de construção. Então, se a gente está falando aí de uma área urbana central, tem muitos prédios em volta, os prédios têm para-raios, essa intensidade é de 8 a 20 kA. Se a gente está falando aqui, né, de uma área urbana periférica, com poucos prédios, sem para-raio, é de 20 a 40. E se a gente está falando de uma área rural, que é lotada de árvore em volta, é de 65 kA para mais, tá? E por fim, qual é a classe do DPS que a gente realmente está precisando, tá? Então são esses 3 fatores que a gente precisa saber do DPS, tá? Você tendo isso, você consegue fazer a proteção que você realmente necessita. Eu tenho uma história de um. Conte pra gente aí, Marcão. De um shopping center que em 95 estava fazendo automação num shopping center, e aí a central de ar gelado ficava na parte de fora, e todo mundo falando que não, você não precisa ficar preocupado, porque um dia que começou a chover, né, de trovoada, prédio alto, né, e aí disse, não, você não precisa ficar preocupado não, porque esses edifícios tudo tem para-raio, você pode olhar. Aí a gente olhava para cima, realmente tinha para-raio. Aí numa das saídas para a escada onde a gente tinha, o final do para-raio ele ficava enrolado assim. Nossa! Eu falei, agora eu tô tranquilo. Tá sossegado. Eu vou até plugar meu celular aqui no final dessa ponta aqui para ver se carrega mais rápido. A palavra para que ela para no prédio, né? Ela não vai para lugar nenhum mais. Né? Exatamente. E aí, gente, só para finalizar, né? Para encerrar, manda lá. Isso aqui é só um fluxograma para explicar mais o DPS classe 3, né? Então, existe para-raios na edificação ou a 50 metros de proximidade? Não, vamos falar que não tem. A distância entre o equipamento e o sistema de proteção do DPS é menor que 30 ou maior que 30? Se for menor que 30, você simplesmente instalou um DPS classe 2 no quadro e beleza, você está protegendo as suas cargas.
Se essa distância for maior que 30, você tem que instalar o DPS classe 2 no quadro e colocar o classe 3 perto do equipamento, que aí ele funciona naquela proteção mais fina, tá? Então, só para lembrar, né, que cada equipamento tem a sua função. Então, o disjuntor protege contra sobrecargas e curtos-circuitos, o DR contra o choque, né, na proteção dos seres humanos contra o choque e do patrimônio contra incêndio, e o DPS protege os equipamentos eletrônicos contra os raios. Então é o tripé da proteção elétrica da baixa tensão, são esses 3 elementos. Você instalar só o DPS, só o DR ou só o disjuntor, você não está protegendo na totalidade, né? E, novamente, você não consegue utilizar um DR para fazer um disjuntor para fazer a função do DPS e vice-versa, porque cada um tem a sua função, tá? E é isso. É isso. Cara, muito obrigado, viu, Alex? Eu que agradeço aí. Foi bem instrutivo. E eu espero que, com todos esses conselhos, tanto do Alex quanto dos nossos colegas que estão aqui, fiquem assim muito claro na cabeça que elétrica não é brincadeira. Nós que trabalhamos em hospitais, que trabalhamos em manutenção, nós temos que deixar isso muito claro que é um risco gigantesco não ter conhecimento. Então, nós precisamos crescer como profissionais, como pessoas que trabalham num ambiente onde tem uma função principal que é salvar vidas, né? Nós estamos com os colegas aí, alguns não conseguiram participar, tá muito corrido, por conta de os hospitais estão lotados. O que a gente menos precisa é que hospitais lotados por conta de uma pandemia, por conta de outros problemas, tenham mais problemas por conta da nossa ineficiência, nossa inabilidade, nossa falta de conhecimento na aplicação. Então, eu queria agradecer aos colegas e o Alex e dizer uma boa noite para vocês e a gente se vê até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Um abração, gente. Obrigadão aí pela experiência. Um abraço. Tchau, tchau.